Boa tarde, turminha. Tudo bem? Vamos lá dar continuidade às atividades da nossa apostila de língua portuguesa. Bom, a tia botou um vídeo lá para vocês, relembrando alguns sinais de pontuação que nós já aprendemos, que é o ponto de exclamação, de interrogação e o ponto final, né? Aí tem mais 3 pontinhos novos lá no vídeo, que é a vírgula, 2 pontos, travessão, mais 4, né? E reticências, que são aqueles 3 pontinhos que indicam que a gente colocou um pensamento lá, mas não finalizou ele, né? Por exemplo, eu vou à escola, mas aí 3 pontinhos. Significa que a gente vai dar continuidade a esse mais, né? Então, mas nós vamos agora dar mais atenção a 2 deles, que são os pontos que a gente consegue construir um diálogo, né? Uma conversa entre 2 ou mais pessoas. E para a gente poder representar essa conversa, esse diálogo no papel, a gente precisa desses 2 pontos. Por quê? Um indica que alguém vai falar e um indica que alguém está falando, indica a fala. Vamos lá? Vamos lembrar? Quando eu vou indicar uma fala, eu uso 2 pontos, por exemplo. E Mariana perguntou, 2 pontos. Quando eu quero representar a resposta dessa Mariana, ou escrever que pergunta que ela fez, eu vou colocar o travessão no início da frase. Travessão, quantos anos Maurício tem? Né? E se é uma pergunta também, no final dessa frase, um ponto de interrogação. Bom, nós lemos lá, semana passada, a história do ratinho. Ó, deixa eu aumentar aqui. O rato do campo e o rato da cidade. A história começa, né? Tem uma introdução, era uma vez um rato que morava na cidade, que foi visitar o seu primo, que vivia no campo. Bom, e aí, depois disso, começa um diálogo entre os 2 ratinhos, não é verdade? Então, para indicar o diálogo entre eles, foram usados 2 pontos, né? Tá aqui, ó. Tem bastante lugar, né, que vai indicando a fala, ó, que alguém vai falar, e a fala com o travessão. A gente consegue ver o travessão, que é um pouco maior, não é verdade? Então, dando continuidade a essas atividades, nós vamos hoje fazer a página 58 e 59. Vamos lá. Leia este trecho da história. Sim, já vou e não pretendo voltar. Isso um ratinho disse. Se ele disse, foi a fala dele, né, gente? Se foi a fala, iniciou com o quê? Com o travessão, que indica a fala de alguém. Que sinal de pontuação foi usado no início da frase? Represente-o. Aqui, ó, esse sinal vocês vão representar aqui. Esse sinal de pontuação é usado nos diálogos. O diálogo é uma conversa entre 2 ou mais pessoas. Aqui o pontinho, ó, travessão. Eu sou o travessão. Sou usado nos diálogos para iniciar a fala de um personagem. Ó. E esse aqui, 2 pontos. Eu sou os 2 pontos. Também sou usado nos diálogos para indicar que um personagem vai falar. Então, toda vez que você quiser indicar que um personagem vai falar, e André falou, e a mocinha falou, e a criança perguntou, né? 2 pontos, sempre 2 pontos no final dessa frase. E para indicar a resposta, a fala deles, é o travessão, mas é no início, tá? O travessão é sempre no início da frase e 2 pontos é sempre no final. Agora que você já sabe os sinais de pontuação que usamos em um diálogo, volte ao texto e pinte-os. Aí vocês vão voltar lá no texto do ratinho. Ó,
e procurar, ó. 2 pontos, vai pintar da cor que vocês quiserem. Travessão, vou pintar. Tem mais 2 pontos aí, vocês vão procurando, ó. Travessão, vou pintar. 2 pontos, vou pintar. Entenderam? Isso vocês vão fazer em todo o texto, tá? Essa é a atividade 74. Na 75, leia o diálogo a seguir e complete os espaços, usando corretamente o travessão e os 2 pontos. Então, isso aqui é um diálogo, ó, esse texto todo aqui é um diálogo. E vocês, agora que já sabem para que serve esses sinais aqui, 2 pontos e travessão, vocês vão colocá-los aqui na frase, no texto. Desculpa, ó. Ao retornar para casa, o rato do campo encontrou seu antigo vizinho, coelho, e foi contar-lhe as novidades. Aí aqui, ó, ele vai falar, o rato vai falar. Então, qual sinal eu vou usar? Amigo, fui conhecer a casa do meu primo na cidade. Você não imagina que aventura. O coelho, muito curioso, perguntou, ó. Agora tá indicando uma fala do coelho. Aí ele vai responder, ó. O que aconteceu? Me conte tudo. O rato do campo falou. Eu estava na sala de jantar, comendo tranquilamente, quando alguém abriu a porta. O coelho interrompeu o ratinho e perguntou, ó, mais uma vez a fala do coelho. Agora a resposta do ratinho. Quem era? O coelho perguntou. A perguntinha do coelho tá aqui, ó, representada aqui, desculpa. Não é a pergunta do ratinho, não, do coelho. Eram 2 cachorros enormes e ferozes. O coelho, muito apavorado, exclamou. De novo, ó. Aí o que ele exclamou? É a fala dele agora, ó. Um indica a fala e o outro representa a fala. Que medo! Eu sairia correndo no mesmo instante. Aliviado, o rato do campo continuou contando. Agora fala dele de novo, ó. Foi exatamente o que fiz. E falei para meu primo que nunca mais volto lá. Bom, gente, a atividade de língua portuguesa é essa por hoje, tá bom? Gente, qualquer dúvida me chama lá no chat, tá? Que a gente tira essa dúvida, a gente conversa, tá bom? Beijinhos. E até a aula de arte.